Oi, eu sou a Alice, seja bem-vindo ao Siga a Sua Alegria. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu estou muito feliz de estar começando esse espaço. Eu quero começar falando de algo que faz muito sentido para mim. Então hoje eu quero falar sobre gratidão. E eu sei que gratidão é uma palavra que a gente escuta bastante. Às vezes parece até uma palavra meio batida, porque muita gente fala sobre isso, né? Mas para mim, gratidão não é uma frase bonita para postar na internet. Gratidão é uma sensação, é um jeito de olhar para a vida, é uma forma de lembrar que mesmo quando nem tudo está perfeito, ainda existem coisas boas acontecendo. Gratidão para mim é pensar que tudo que eu vivo hoje já foi um sonho um dia. E isso me toca muito, porque muitas vezes a gente está tão focado no que ainda falta, no que a gente ainda quer conquistar, no que ainda não aconteceu, que esquece de olhar para o que já chegou. A gente esquece que muitas coisas que hoje parecem normais, um dia foram desejos, pedidos, orações, planos, sonhos distantes. E eu não estou dizendo que a gente não deve querer mais. Eu tenho muitos objetivos ainda. Tenho sonhos, planos, vontades, coisas que eu desejo viver, conquistar, melhorar. E eu acho isso lindo também, porque sonhar nos movimenta. Ter objetivos faz a gente crescer. Mas quando eu olho só para o que falta, eu percebo que a minha energia muda. Eu fico ansiosa, inquieta, às vezes fico até desanimada. Agora, quando eu paro e olho para o que eu já tenho, porque eu já vivi, porque Deus já colocou no meu caminho, alguma coisa dentro de mim acalma. E eu volto para o presente, eu volto para mim, eu volto para a gratidão. E você pode agradecer pelas grandes coisas, né? Mas também pode agradecer pelas pequenas coisas. Aliás, às vezes são as pequenas coisas que sustentam a nossa vida todos os dias. Você pode agradecer pela água potável, por abrir uma torneira e a água sair. Parece simples, né? Mas não é simples para todo mundo. Você pode agradecer por ter água encanada, por poder tomar um banho, lavar uma louça, fazer um café, um chá, beber um copo de água, né? Quando a gente sente sede. Pode agradecer pelo ar que respira, pelo seu corpo, por poder se movimentar, por ter saúde e vitalidade. E mesmo se a sua saúde não estiver 100%, você pode agradecer por alguma parte do seu corpo que funciona bem. Pode agradecer pelos seus olhos, se você enxerga, pelas suas pernas, se você caminha, pelas suas mãos, se você consegue segurar as coisas, escrever, cozinhar, abraçar alguém. Pode agradecer pelo seu coração, que trabalha o tempo inteiro sem que você precise pedir. Pode agradecer pela respiração que está ali acontecendo, te mantendo viva. Às vezes a gente só percebe o valor de uma coisa quando perde ou quando falta. Mas a gratidão nos ajuda a perceber antes. Ela nos ajuda a valorizar enquanto temos. Podemos agradecer pelas pessoas ao nosso redor, pela nossa família. E mesmo que ela não seja perfeita, e a maioria não é, né? Ainda assim podemos encontrar algo para agradecer. Podemos ser gratos aos nossos pais, simplesmente por eles terem nos dado a vida. Podemos agradecer por tudo que fizeram para que a gente se tornasse quem a gente é hoje. E mesmo se a relação com um deles não for boa, ou não foi boa, mesmo se existiram dores, ausências, dificuldades, ainda assim, em algum nível, podemos agradecer pelo aprendizado. Às vezes, uma pessoa nos ensina como ser, outras vezes nos ensina a como não ser. Isso também é aprendizado. Eu sei que nem sempre é fácil olhar para algumas histórias com gratidão. Tem coisas que doem, mas com o tempo a gente cresce e percebe que podemos fazer diferente. E agora sabemos o que não queremos fazer com os outros. Agora sabemos que queremos fazer diferente, tentar fazer do jeito certo.
Ao invés de ficar lamentando eternamente pelos erros que aquela pessoa querida cometeu, podemos nos concentrar em agradecer por termos aprendido. E também é sempre bom lembrar que somos todos humanos, né? Todos nós já cometemos algum erro. Uns menores, bobos, outros maiores, mais graves. Mas como humano que somos, algumas vezes somos falhos. A diferença é que quando existe vontade de melhorar, de evoluir, de agir diferente, isso já é uma grande coisa. E eu também acho que podemos agradecer pelo nosso país. E aqui eu não vou entrar em política, porque muitas vezes eu não concordo com quem está ou já esteve no governo. Mas eu posso agradecer por viver num país sem guerras. Posso agradecer por viver num país com sol na maior parte do ano. Um país com tantas belezas naturais, com tanta diversidade, com tanta vida. A gente reclama muito. Eu entendo, tem muita coisa difícil, mas também tem muita coisa linda. Tem praia, tem mato, tem serra, tem cachoeira, tem céu azul, tem comida boa, tem gente acolhedora, tem música, tem alegria. E quando eu olho por esse lado, eu consigo sentir gratidão. Eu posso agradecer pelos meus filhos. Aliás, eu sempre agradeço. Eu sempre penso que eles são presentes divinos na minha vida, que foram feitos por Deus. E eu sou mas tão grata pela vida deles, que eu poderia ficar horas só agradecendo por tê-los comigo. Às vezes eu olho para eles fazendo coisinhas simples, brincando, rindo, dormindo, falando alguma coisinha engraçada, pedindo colo, inventando uma história. Meu coração se enche e eu penso, meu Deus, obrigada. E claro, a maternidade não é só isso, né? Tem bastante cansaço envolvido. Mas mesmo nos dias difíceis, tem sempre amor. Existe uma bênção enorme em poder cuidar, educar, acompanhar o crescimento de um filho. Mas se você não tem filhos, certamente tem alguma pessoa por quem você pode ser grata. Pode ser alguém do teu convívio, um amigo, uma irmã, um irmão, uma avó, um avô, uma professora, uma vizinha, alguém que já te ajudou, alguém que já te ouviu, alguém que simplesmente esteve ali. E podemos ser gratos por pessoas que a gente nem conhece direito. Podemos agradecer pelos atendentes do supermercado, por exemplo, pelo entregador, pela pessoa que limpa a rua, pelo motorista do ônibus, pelo médico, pela enfermeira, pela professora, pelo agricultor que plantou o alimento que chegou até a nossa mesa. São tantas pessoas que facilitam a nossa vida e às vezes a gente nem se conscientiza disso. A gente compra um pão e nem pensa em todo o caminho que aquele pão percorreu até chegar ali. Alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém preparou, alguém vendeu. A nossa vida é sustentada por uma rede enorme de pessoas. E perceber isso também gera gratidão. Podemos ser gratos até pelas contas que pagamos. E eu sei que essa parte é desafiadora, porque ninguém ama pagar conta, né? Muitas vezes a gente olha o boleto e já sente aquela coisa. Ai, meu Deus, mais uma conta. Mas ao invés de reclamar só do valor, podemos tentar mudar o olhar. Ao pagar a energia elétrica, por exemplo, podemos agradecer, porque foi através dela que tivemos luz, foi através delas que pudemos guardar a comida na geladeira, assistir televisão, carregar o celular, trabalhar no computador, iluminar a casa à noite. Ao pagar a água, podemos agradecer, porque ficar sem água é impensável, né? Ao pagar a internet, podemos agradecer, porque ela nos conectou com pessoas, com trabalho, com informação, com entretenimento. Ao pagar o aluguel, a prestação da casa, podemos agradecer por ter um lugar para morar. A forma como olhamos para aquilo muda a energia com que vivemos. Podemos ser gratos aos nossos animais de estimação. Eles são tão puros, né? Eles têm uma presença tão amorosa. Às vezes, só do bichinho estar ali perto já conforta. Um olhar, uma alegria quando a gente chega, uma companhia silenciosa. É muito especial.
Podemos ser gratos pela nossa casa também, mesmo que ela não seja a casa dos sonhos ainda. Mesmo que tenha coisas para arrumar, sempre tem, né? Para melhorar, para pintar, para trocar. Mas ela nos abriga, é o lugar para onde voltamos. Podemos ser gratos também pelos alimentos, pelo café da manhã, almoço, cheirinho de comida, por uma fruta, por um pão quentinho, por uma refeição simples, mas feita com carinho. Podemos ser gratos ao nosso parceiro ou parceira. E eu também poderia ficar horas sendo grata ao meu marido, pela nossa história e por tudo que construímos juntos, pelos bons momentos, pela família que formamos. Podemos ser gratas a Deus pelo seu infinito amor e cuidado. E eu acredito muito nesse cuidado de Deus, nas pequenas coisas. Deus está muito nos detalhes, na proteção, na paz, numa pessoa, numa ideia, numa força que a gente nem sabia que tinha. E algo que faz com que a minha vibração se eleve automaticamente é pegar um papel, um lápis, escrever uma lista das coisas pelas quais eu sou grata. Pode ser uma lista com 5 ou 10 coisas. Não precisa ser nada elaborado. Não precisa escrever bonito. Não precisa fazer um texto perfeito. Pode ser simples mesmo. Pode pegar aquele caderninho que está guardado na tua gaveta e fazer uma listinha. Por exemplo, sou grata pela minha casa, pela minha saúde, pelos meus filhos, pelo alimento de hoje. Só um exemplo, né? Isso é tão simples, mas é tão poderoso, porque aquilo em que a gente coloca atenção cresce dentro da gente. E quando eu começo a escrever coisas boas, parece que outras coisas boas vão vindo na memória, a gente vai lembrando, né? Uma coisa puxa a outra. Eu começo agradecendo por uma coisa pequena e de repente eu lembro de tantas outras. E como eu disse lá no início, pensar que tudo isso que eu vivo hoje já foi um sonho um dia, me faz sentir gratidão. Mas lembra que eu também falei que eu tenho muitos objetivos a conquistar? Então, se eu foco só nas coisas que eu quero e que eu ainda não tenho, o que acontece? Às vezes eu fico ansiosa, outras vezes eu fico desanimada, porque as coisas demoram um tempo para acontecer. Eu queria muita coisa para hoje. Eu queria trocar meu carro hoje. E se eu começar a pensar no porquê, eu vou ter uma lista de reclamações do meu carro. Eu vou pensar que ele já está velho, que já não é tão bonito, que já não combina tanto com a fase que eu quero estar, que eu queria um carro mais novo, mais confortável, 0 quilômetro. Mas quando eu penso que ele já foi um sonho, eu sinto gratidão, porque ele já foi um sonho distante. Eu já fiquei tarde da noite na parada de ônibus, esperando no frio. E não foram meses. Por mais de uma década, eu caminhava quadras e quadras até a parada de ônibus. Esperava pelo ônibus, depois descia, esperava novamente por outro ônibus. Daí chegava lá no meu destino, ainda caminhava mais um pouco, até, por exemplo, a escola, a faculdade, o estágio, até o trabalho. Por anos eu tive mais de um trabalho, então eu pegava muitos ônibus por dia. Isso fazia parte da minha vida e eu não sofria com isso, porque era a minha realidade. E a gente se adapta, né? A gente simplesmente vai e faz o que precisa ser feito. Mas num belo dia, quando eu estava ali com 3 trabalhos em locais diferentes, diariamente, eu percebi que eu precisava de um carro para facilitar a minha vida. Eu precisava de um carro para tornar possível aquela rotina de tantos trabalhos. Senão não seria viável, porque eu já estava perdendo muito tempo nessa função de ônibus, deslocamento, espera, caminhada, troca de linha. Então eu fui lá e comprei o carro que eu queria, o carro que eu sonhava. E como eu trabalhava tanto, eu consegui comprar à vista na época. Eu senti muita gratidão. Eu lembro da sensação de liberdade, de pensar, meu Deus, agora eu posso ir, agora eu posso me deslocar com mais facilidade. Agora a minha rotina vai ficar mais leve. Hoje eu já tô com ele há quase 8 anos. Ele tá ficando velho. Ele já não era 0 quilômetro quando eu comprei, então agora a gente chama ele carinhosamente de Fubica. E muitas vezes eu me vejo ansiosa para trocar ele por um mais novo, por um 0 quilômetro. E quando eu percebo que eu não posso fazer isso hoje, eu sinto insatisfação.
Mas quando eu paro e penso, espera, eu tenho um carro. Ele já me levou para tantos lugares, já me ajudou tanto, já facilitou tanto a minha vida, esteve comigo em tantas fases, aí eu sinto gratidão. E isso muda tudo. E a lei da atração diz que a gente recebe mais daquilo que está emanando. Então é melhor eu ser grata a ele, pensar nas qualidades dele, do que ficar reclamando dos defeitos dele o tempo inteiro. Mas isso não é só sobre carro, isso é para tudo na vida. Temos que valorizar aquilo que a gente já tem, mesmo se for pouco. Pode ser pouco hoje, mas esse pouco já pode ter sido o teu sonho lá do passado. Que nem a história do meu carro. Ele era um sonho para mim. Hoje é uma fubica, mas eu escolho a gratidão. E eu sei que em breve eu vou me despedir dele, porque eu já estou em outra fase. E ele pode servir e ser o sonho atual de outra pessoa. Aqui, olha que bonito, né? Pensar assim. Aquilo que para mim já cumpriu um ciclo, para outra pessoa pode ser uma bênção enorme. Aquilo que hoje eu olho e penso, quero algo melhor, outra pessoa pode olhar e pensar, era tudo que eu precisava. Então a gratidão coloca as coisas em perspectiva, né? A gente reclama de coisas que outras pessoas estão orando para ter. E a gente reclama da casa pequena, mas alguém queria só ter um teto. A gente reclama do trabalho cansativo e alguém queria só uma oportunidade. Reclama da comida simples e alguém queria ter o que comer. A gente reclama do carro velho, mas alguém queria parar de depender de ônibus. Porque uma coisa é dizer, eu preciso mudar tudo, e outra é dizer, eu sou grata por tudo que eu vivi até aqui e eu estou pronta para uma nova fase. A energia é diferente. A gratidão por si só já faz a gente se sentir melhor. E sempre temos algo a agradecer. Hoje eu tenho tantas coisas a agradecer e, na verdade, eu sempre tive pelo que agradecer, graças a Deus. Mas eu já tive momentos na minha vida em que eu não percebia a importância da gratidão. Momentos em que eu achava que tinha mais coisas a reclamar. Momentos em que eu olhava mais para o que faltava. E é muito fácil cair nisso. A mente vai para o problema, né? Vai para o medo, vai para a comparação. A gente olha a vida dos outros pelas redes sociais, olha o que o fulano conquistou, o que o ciclano comprou, a viagem que alguém fez, a casa que alguém tem. E de repente a nossa vida parece pequena, mas a nossa vida não é pequena. Às vezes é o nosso olhar, né, que está olhando para o lado errado. E quando a gente amplia o olhar, a gente percebe que tem muita coisa bonita acontecendo. Talvez não esteja tudo do jeito que a gente quer, mas sempre tem um caminho, uma possibilidade, um aprendizado. Sempre tem Deus e sempre tem um céu sobre a nossa cabeça, né? Uma coisa que sempre me despertou gratidão profunda é olhar para o céu. E isso é acessível para todas as pessoas. Olhar para o céu sempre me transmitiu paz. Um céu azul, meu Deus, é lindo, né? O céu é grandioso e olhar para ele é uma grande dádiva. Às vezes eu olho aquele azul imenso e eu penso, como é que a gente esquece disso? Como é que a gente passa dias preocupado, olhando para baixo, correndo, resolvendo coisas e esquece que existe esse presente enorme. Um céu com nuvens? Ai, eu amo! Tem nuvem que parece uma pintura. Tem nuvem que parece algodão. Tem nuvem que muda de forma enquanto a gente olha. Eu acho tão bonito isso, porque lembra que tudo passa. As nuvens passam, os dias e as fases mudam. Eu procuro todos os dias olhar para o céu. E um céu com o pôr do sol, para mim é um evento, né? Assistir ao pôr do sol tá entre as minhas coisas favoritas da vida. Tem dias em que o céu fica tão lindo, tão colorido, que parece que Deus pintou, só pra gente lembrar de respirar um pouco. Às vezes tá rosa, laranja, lilás, cada dia é diferente. E olha que legal, o pôr do sol não cobra ingresso, tá ali, gratuito, é um espetáculo da natureza. E às vezes a gente tá ocupado demais para assistir. E aquele céu com arco-íris? Meu Deus, eu fico tão empolgada quanto a minha filha de 6 aninhos. Eu acho mágico. Parece uma mensagem de esperança, parece um lembrete da beleza da vida. E um céu estrelado, eu acho romântico e divino. Porque eu olho para aquele céu imenso e eu penso, Deus é tão grandioso.
e ver uma estrela cadente. É um presente muito precioso, né? Eu tive esse privilégio uma vez só, mas foi inesquecível. E eu tô sempre lembrando de olhar para o céu, porque eu acho que é Deus com alguma mensagem de paz para minha alma. E o céu nos dias de chuva? Eu lembro do meu filhinho de 2 aninhos, que ele acha muito legal quando chove. E isso também me ensina, porque às vezes, para nós adultos, a chuva é incômodo, é trânsito que vai ficar mais lento, é a roupa que tem que tirar do varal, é o cabelo que vai ficar com frizz. Mas para uma criança pode ser encanto, pode ser novidade, poça d'água, brincadeira. E as crianças têm esse dom, né? De nos lembrar, de olhar para a vida com mais simplicidade, com mais alegria, com mais empolgação. E ainda sobre o céu, tem o céu colorido, né, em função do pôr do sol. Esse também tá entre os meus preferidos. Tem dias que eu realmente paro e fico olhando. Eu nem quero falar nada, só olhar, só receber aquele momento. Às vezes eu tô dirigindo e eu me deparo com aquela beleza. É um presente, né? Mas por que eu tô falando tanto do céu? Tá, primeiro porque eu amo, mas também para te mostrar que tu pode se sentir grato pelas coisas simples da vida, como o céu. Tá sempre ali, basta olhar para cima. Aliás, dizem que faz bem caminhar com a coluna ereta, com o olhar para o horizonte e não cabisbaixo. Dizem também que o corpo comunica coisas para o nosso cérebro, que manter uma boa postura já manda mensagens positivas e de quebra ainda aumenta as nossas chances de lembrar de olhar para o céu. Esse presente divino da natureza. Ele é tão vasto que às vezes até esquecemos das nossas pequenezas. Sim, pequenezas, tipo as nossas lamúrias, os nossos dramas do dia a dia, aquela irritação porque algo não saiu do nosso jeito, aquela preocupação que parecia gigante, aquele problema que, claro, pode ser importante, mas talvez não precise ocupar tanto do nosso dia. Olhar para o céu me ajuda a respirar, me ajuda a lembrar que existe algo maior. Isso também eleva a minha vibração. Outra coisa que eleva muito a minha vibração é perceber beleza no cotidiano. Não precisa ser uma viagem incrível, nenhum acontecimento. Às vezes é uma luz entrando pela janela, uma música boa, uma mensagem carinhosa, um momento de silêncio. E a vida é feita muito mais dessas pequenas coisas do que de grandes eventos. E a gente acha que vai ser feliz quando acontecer aquilo, quando comprar tal coisa, quando a casa estiver pronta, quando o dinheiro estiver sobrando. Mas a verdade é que a vida está acontecendo agora. Eu não quero perder o agora esperando o depois. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu li um livro que pedia para a gente escolher um objeto. Uma coisa qualquer que serviria como um lembrete. Tipo, tu via aquele objeto e tu ia lembrar de ver a beleza da vida. E aí eu escolhi algo que eu amo demais, que são orquídeas. Então, sempre que eu vejo essa flor, eu me lembro de ver a beleza na vida. Isso eu vou contar com mais detalhes num próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Mas o que eu quero dizer é para você escolher um objeto, uma coisa, para ser o teu lembrete. Cada vez que tu olhar para aquilo, tu lembrar de enxergar a beleza da vida. Porque isso é bem especial, isso nos ajuda a perceber as bênçãos do dia a dia. Isso é simples, mas no fundo é um sinal. Obrigada, Deus, eu percebi. Porque às vezes a bênção está ali e a gente não percebe. E a gratidão é uma forma de perceber. A gente pode agradecer sempre, até mesmo antes de receber. Agradecer pelo que já está a caminho, agradecer pelas portas que estão se abrindo, mesmo que a gente não consiga ver. Agradecer pelos sonhos de Deus, os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Agradecer pela pessoa que a gente está se tornando. E a gente pode ter gratidão não só pelo passado, ela também pode ser pelo presente e até pelo futuro. Eu posso agradecer pela Alice de hoje, que está aqui tentando, que está aprendendo, que está começando esse canal, que era algo que eu queria já há muito tempo fazer. Mas eu nunca parava de fato, para fazer. Então eu posso agradecer pela Alice do futuro, que de repente vai olhar para esse primeiro vídeo com carinho e pensar, foi ali que eu comecei. E porque todo mundo tem um começo, e todo começo tem uma energia especial.
Às vezes vem com medo, com insegurança, com dúvida. A gente pensa, será que alguém vai ouvir? Será que vai fazer sentido para alguém? Será que eu vou conseguir falar direito? Mas ao mesmo tempo existe uma alegria em começar, existe uma coragem em se colocar no mundo. E eu sou grata por isso também. Eu sou grata por estar aqui, por estar gravando esse primeiro vídeo, por ter esse desejo de compartilhar pensamentos, reflexões, experiências, porque eu acredito que quando a gente compartilha com verdade, alguma coisa pode tocar alguém. Talvez uma pessoa veja esse vídeo num dia difícil e lembre de agradecer por uma coisa simples. Talvez alguém olhe para o céu hoje por causa desse vídeo. Talvez alguém escreva uma lista de gratidão. Talvez alguém olhe para a vida com um pouco mais de amor. E se isso acontecer, já valeu. Eu acho que a gratidão também tem muito a ver com presença. Porque não dá para ser grato de verdade quando a gente está no automático. A gente precisa parar um pouquinho, respirar, observar. Então eu queria te convidar agora, enquanto você me escuta, a pensar em uma coisa pela qual tu é grato hoje. Não precisa ser algo enorme. Pode ser uma pessoa, pode ser por uma oportunidade, pode ser por uma oração que ainda não foi atendida, mas que você confia que Deus está cuidando, ou pode ser por uma oração atendida. Pensa aí. Percebe que só de pensar nisso, alguma coisa dentro da gente muda um pouquinho. Talvez não resolva todos os problemas. Gratidão não é uma varinha mágica que faz tudo desaparecer, mas ela muda o nosso estado interno, ela nos coloca em outro lugar. Ela nos ajuda a acessar uma frequência melhor, uma vibração melhor. E é por isso que eu quis trazer esse tema no meu primeiro vídeo, porque o nome do canal é Siga a Sua Alegria. E seguir a alegria não significa viver rindo o tempo inteiro. Para mim, seguir a alegria é escolher aquilo que nos faz bem, aquilo que nos empolga. Talvez isso nos aproxime de Deus, de nós mesmos, da vida que queremos viver. Ó, meu bebê de 2 aninhos fazendo barulho aí, né? A gratidão faz isso, gente. Ela acende uma luz dentro da gente. A gente, às vezes, é uma luz pequena, mas que já ilumina. Isso já muda muita coisa, já muda alguma coisa. E quanto mais a gente pratica a gratidão, mais natural fica. No começo, talvez pareça um esforço, mas depois vira hábito. E com o tempo, a gente começa a perceber motivos para agradecer, onde antes a gente só via reclamação. A gente começa a olhar para o carro velho e lembrar que ele já foi um sonho. Começa a olhar para o céu e lembrar que existe beleza todos os dias. Isso é lindo, né? Então eu quero deixar essa reflexão, que talvez a vida que você tem hoje já tenha sido a vida que você pediu um dia. Talvez você esteja numa fase de transição, mas ainda assim existe algo para agradecer. E quando a gente agradece, a gente está dizendo eu valorizo e eu estou pronta para mais. Estou muito feliz de compartilhar com vocês esses meus pensamentos soltos, essas reflexões, para você lembrar de seguir com a sua alegria. Obrigada por estar aqui comigo. E se sentir de deixar um comentário, de contar pelo que você é grata hoje, eu vou adorar saber. Um abraço e fiquem com Deus!